Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 11 de julho, dia do glorioso São Bento, defensor do mal. São Bento nasceu em Núrcia, Itália, no ano de 480 e morreu em Monte Cassino, no ano de 547. É pai do monaquismo ocidental. Com a reforma da vida monástica por ele proposta, adapta com prudência e sabedoria ao mundo latino, abre novos caminhos, mas não sem passar pelo sacrifício, exigências e até recusas. É conhecido o seu lema monástico de união entre oração e trabalho. Ora et labora. Sua regra é marcada pela simplicidade e prudência, severidade e brandura, liberdade e sujeição. É dele, a famosa medalha de São Bento, que é utilizada como um instrumento para deter as forças do mal. E a oração de São Bento também. Então, São Bento é sempre invocado para aqueles que desejam proteção contra o mal. O Evangelho de hoje, Mateus 9, 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram-se a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. O texto de hoje é interessante porque são compilações pequenas, Não se aprofunda muito. O outro evangelho, que eu acho que é de Lucas, se aprofunda um pouquinho mais, Os fariseus queriam sempre colocar em descrédito os ensinamentos de Jesus e as ações dele. Por isso que vão dizer que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Sabemos muito bem que não. Ele fazia isso porque ele era o Filho de Deus, ele era o libertador da humanidade, ele era o Goel da humanidade, o resgatador dos nossos pecados. Então chama a atenção o fato de que esses mestres da lei, esses fariseus, eles querem a todo momento desacreditar o ensinamento e as ações de Jesus. Jesus ele sempre vence o mal, como Bento, que é discípulo de Cristo, que nós celebramos no dia de hoje. Outra coisa, o processo de propagação do Evangelho, Aqui ele fala que Jesus ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho do reino, curava todo tipo de doença e enfermidade. Há uma oração eucarística, que acho que é a sexta ou é a sétima, que diz que Jesus ele é aquele que caminha fazendo bem. Então ele vai, ao longo da sua trajetória no mundo, libertando a humanidade do mal, do pecado, anunciando a construção do reino dos céus, anunciando o evangelho da libertação, anunciando a salvação. Só que ele olha e vê que, por mais que ele vai ficar por um período entre nós, muita gente necessitava, muita gente precisava. Por isso, a questão dele preparar os discípulos para que os discípulos dessem continuidade, E aí ele vai dizer, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Jesus ficou, segundo a tradição, por 3 anos no meio de nós, no seu ministério, na sua missão pública, até os 30 anos. Pouca coisa se sabe. Depois tem o ministério público dele, que seria dos 30 aos 33 anos. Então Jesus teria morrido com 33 anos. Portanto, ele teria ficado conosco nas suas caminhadas, num período de 3 anos. É um pouco período, É um período muito curto. Nós já estamos no meio do ano, já chegamos no segundo semestre. Quer dizer, o ano está voando. Por mais ainda, um dia eu estava comentando com um amigo meu, Eu sei que é algo psicológico, Mas parece que o tempo está correndo mais rápido. Não é que a gente está
fazendo tantas coisas, a nossa vida está tão corrida, que a sensação que temos é que o tempo está passando mais rápido. Estamos no segundo semestre do ano, daqui a pouco estamos no Natal de novo, e menos um ano. Então, é interessante ver que Jesus, ele revela a atuação, né, e diz, olha, tem muita gente que precisa, então a gente tem que multiplicar. Multiplicar trabalhadores da messe, né? E aqui quando se fala trabalhadores da messe, todo mundo pensa que são os padres, os freis, as freiras. Não, são todos. São todos. São os membros do clero e são o povo de Deus. Não que o clero não seja o povo de Deus, mas os leigos. Pronto. Os leigos e o clero compõem o povo de Deus. Então é missão nossa, não é só a missão do padre. Lógico, o padre está à disposição para isso, ele vive para isso, né? Mas não é só uma missão isolada do padre. A missão do padre é uma: cuidar da vida espiritual das pessoas. Não da vida das pessoas, mas da vida espiritual das pessoas. Está ali como amparo, está ali como alguém que ajuda, está ali como alguém que orienta, está ali alguém que reza por aquela pessoa diante de Deus, né? Mas não é só a missão do padre evangelizar, é de toda a igreja. É dos leigos também, é dos membros da comunidade que também devem o quê? Levar o evangelho de Cristo àqueles que não conhecem ou àqueles que conhecem parcialmente. É missão nossa, de vocês e minha, né? Anunciar esse Cristo com a nossa vida. Anunciar esse Cristo àqueles que precisam. Às vezes só ouvindo. Só ouvindo. Às vezes nem é necessário falar. Por exemplo, né? Quando eu vou em velórios, não há o que eu fale para aquela pessoa que vai amenizar a dor dela. Às vezes eu só estou ali. Para acolher, para chorar junto, para dar o ombro, para falar uma palavra de conforto. Mas ela vai passar por aquele sofrimento por aquela dor da perda. É natural. Às vezes não tem palavras que vão conseguir amenizar aquilo. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Então é ter essa noção. Às vezes é só estar junto. É só ouvir. Não precisa fazer muito, não. Às vezes não precisa nem falar. Só o fato de você estar ali junto já vai trazer conforto para aquela pessoa. Então é ter essa noção, gente. São Bento era um pregador itinerante, né? Ele foi um grande reformador do monaquismo, né? Porque com a criação dos mosteiros faltava uma regra clara, né? E Bento, ele institui para o Ocidente, né, esta regra. E o lema dele é fantástico, e eu uso isso muito na minha vida, né? Eu prego muito isso. Ora et labora, oração e trabalho. Porque se eu ficar só na oração, eu vou ficar um alienado do mundo. Ficar lá só rezando, e não tenho contato com o exterior, porque só tem pecado no mundo. Não tem só pecado no mundo. Tem muita coisa boa no mundo, tá? Tem muita coisa boa. Por exemplo, isso, né? A tecnologia. Hoje eu posso chegar até vocês. Em outros tempos, vocês não teriam esse acesso, vocês teriam que vir até mim. Né? Então, a tecnologia é algo que foi criado pelo mundo. Então, é algo que a gente utiliza para algo bom. Então, nem tudo que está no mundo não presta. Né? Eu vejo as pregações dizendo, tudo que está no mundo não presta. Não é assim. Né? Então, é ter esse cuidado. É saber dosar as coisas. Né? Tem coisas que foram criadas no mundo que realmente não prestam para cristão. Mas tem coisas no mundo que o cristão pode utilizar para algo bom. Né? A questão sempre é do dinheiro. Todo mundo acha que todo rico vai para o inferno. Quem é pobre, né? Às vezes é aquele pobre despeitado. Não. Tem muito rico que utiliza o dinheiro para fazer coisa boa, para ajudar pessoas. Então o dinheiro o problema não é o dinheiro, mas é o uso que eu vou fazer do dinheiro. Eu também já vi muito pobre que é apegado até o pouquinho que tem. E que às vezes tem condições de ajudar alguém que está pior do que ele e não ajuda. Né? Então, ter esse cuidado. Né? Nem tudo que está no mundo deve ser visto com os olhos de depreciação. Né? Nada presta. Não, tem muita coisa do mundo que presta sim. Né? Então, se eu ficar só na oração alienado do mundo, achando que tudo que tem no mundo não presta, é um erro. Porque Jesus, ele nos manda para o mundo. Não para ficar enfiado dentro de igreja ou dentro de casa, só rezando, tá? E ao mesmo tempo, se eu também só trabalhar e não rezar, eu vou virar um ativista. Né? Posso ser um assistente social, um ativista,
um cara que trabalha numa ONG, mas não vou ser cristão. Por quê? Porque me falta algo. O cristão é aquele que ora, reza e trabalha. Não é aquele que fica lá esperando as coisas acontecerem. Não. Ele atua no mundo buscando ou visando uma transformação do mundo, segundo os princípios do Evangelho. Tá? Então, eu acho esse lema de Bento fantástico. Eu sou muito devoto de São Bento. Tenho uma imagem de São Bento em casa. Né? Na verdade, eu sou devoto de 3 santos que são marcantes na minha vida. Bento, Pio de Pietrelcina e Francisco de Assis, que foi a minha primeira devoção. São Francisco, eu gosto muito de animais, né? Então eu sou assim fã incondicional de Francisco. Francisco é o cara. Depois vem Bento e por último Pio de Pietrelcina, né? Que era capuchinho da Ordem de São Francisco, né? Então são 3 santos que me acompanham, que marcaram a minha vida pela vida deles, né? Bento pela questão do ora et labora e pela questão de enfrentar o mal, né? A medalha de São Bento. E Francisco pelo seu amor à natureza e por ter, assim, na minha opinião, acho que foi um dos santos que mais se aproxima do ideal de Cristo. Tanto que recebeu os estigmas, né? E Pio também, né? Pelo seu posicionamento. Padre Pio era um homem muito sério, né? Um homem que levava muito sério o seu ministério, né? Era um homem, ao mesmo tempo, que era amável, mas era um homem duro, né? Era um homem, né? Às vezes as pessoas me criticam porque acham que eu sou muito sério. Eu sou mesmo, eu sou uma pessoa séria, né? Porque eu levo muito a sério aquilo que eu faço. Eu não sou de muito... Não sou mesmo. Não espere isso de mim. Eu sou uma pessoa que leva muito a sério o que eu faço, né? Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, às vezes até demais, né? Coisa de, como dizem o pessoal que é fã de horóscopo, coisa de virginiano, né? Pragmático, perfeccionista. Eu já fui muito mais perfeccionista na minha vida, hoje eu não sou tanto. Acho que a idade vai amolecendo você, né? Hoje eu não gosto de tudo tão perfeito como era, por exemplo, há uns 10, 15 anos atrás, né? Então, acho que os calejos da vida vai te amansando também. Mas quando é coisa relacionada à questão da fé, coisa relacionada à celebração da liturgia, eu sou muito perfeccionista mesmo. Eu gosto de tudo muito bem feito. Porque para Deus tem que ser bem feito. A gente tem que ter isso na mente, sabe? Para Deus a gente tem que dar o melhor. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Para Deus sempre o melhor. Porque Ele merece. Ele deu a vida por nós, né? Então, a liturgia de hoje, de São Bento, nos leva muito a essa reflexão, né? Ora et labora. Oração e trabalho. Equilíbrio. Eu sempre falo para vocês e encerro aqui. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu sempre utilizo a questão do vinho, né? Porque eu tomo vinho, gosto muito de vinho. Quem me apresentou o vinho foi o Padre Júlio, né? Então o vinho é algo muito importante, eu gosto muito de vinho. Tomar um cálice de vinho todo santo dia faz bem para o coração. O vinho tem uma substância chamada flavonoide, né? Que ajuda na circulação. Então faz bem para o coração. Agora, se eu tomar 2 garrafas de vinho todo dia, não vai fazer bem. Eu vou, com o tempo, desenvolver uma cirrose, né, hepática, né, ou outros problemas, úlcera, por causa da acidez no estômago, ou seja, não vai me fazer bem. Ou então até mesmo me dá um passo para o desenvolvimento de um alcoolismo. Eu crio dependência daquilo, né? Então, o problema é o vinho? Não é. É o uso que eu faço do vinho. Então, é sempre ter essa noção, sabe? Equilíbrio é essencial para a vida. É difícil? É difícil equilíbrio. Uma hora você vai pender mais para um lado, outra você vai pender mais para o outro. Mas a arte de viver bem é buscar o equilíbrio de tudo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Daí que, na minha opinião, o ora et labora é essencial para uma vida de equilíbrio. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.